Olá, amigos, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia! Uma imagem impressionante. A ciclista foi atropelada e ficou embaixo do carro. Quem passava no local correu para levantar o veículo. Avançam as investigações sobre o desaparecimento do perito Celso Marvila. Jovem de 22 anos morre dentro de casa. A família acredita que Isabela Ziotto tenha infartado. Nós vamos falar também sobre o mercado de trabalho para quem passou dos 50 anos. E ainda, TV Tribuna nas eleições 2022. Nós seguimos com a sabatina dos candidatos ao governo do estado por ordem de sorteio, feito na presença dos assessores dos políticos. Hoje, no estúdio do TN, recebemos Berino Zanon, do PSD. O candidato vai ter 12 minutos para apresentar as propostas ao governo do estado e 1 minuto para as considerações finais. Lembrando sempre que a entrevista também é transmitida ao vivo no nosso portal de notícias Tribuna Online. Berino Zanon nasceu em Rio Bananal, é formado em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, fundou colégio e faculdade em Linhares. Foi prefeito do município por 5 mandatos. Berino Zanon também foi deputado estadual por 2 vezes e secretário estadual de Esportes e Lazer. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN Notícias. E parabéns pela audiência que vocês têm conquistado aí. Obrigado, candidato. A partir de agora, vamos colocar o relógio. Nós temos 12 minutos. Candidato, o senhor foi prefeito, né, como a gente disse, 5 vezes de Linhares. Eu pergunto, o que o senhor destaca, né, nesses 5 mandatos que o senhor colocaria como governador se fosse eleito? Eu vou começar pelo saneamento básico. Tá? Pegamos um município com 0 de saneamento básico e entregamos com 87%. E o mais impressionante que foi quando eu peguei o primeiro avião para pousar em Florianópolis e até Criciúma de táxi, pedir a um empresário, se ele quisesse diversificar a sua produção, olhasse aquele pedacinho do estado do Espírito Santo, que era Linhares, para fazer seu investimento, ele me perguntou, sua cidade tem saneamento básico? Eu tive que falar que não. Voltei para casa correndo e começamos a fazer o dever de casa. E pode ter certeza que saneamento básico foi muito importante para todas as conquistas que nós tivemos. Mas quando eu falo em saneamento básico, eu falo da saúde preventiva. É a injeção na veia, como a gente costuma dizer, na saúde preventiva. Outra coisa foi a atração de investimentos, não resta dúvida. Linhares hoje é a motora do estado do Espírito Santo. Nos últimos anos saímos do estoque de empregos de 23 mil para 45. Né? Se você olhar as boas e belas notícias sobre atração de investimentos, né? Linhares que produziu nos últimos anos, e quero fazer isso como governador. Primeiro, tendo uma equipe competente de atração, criar a Secretaria de Atração de Investimentos, e não a Secretaria de Desenvolvimento que se preocupa apenas em formar aí, dar diplomas de 16 horas a alunos para fazer um jogo político. Nós precisamos ter no Estado uma Secretaria de Atração de Investimentos, como temos em Linhares. E com isso a gente consegue unir o 027 e 028, que é uma notação apenas de uma rede de telefonia que divide o Estado em Sul e Norte, e nós queremos ter esse parque de desenvolvimento que criamos em Linhares em todo o Estado do Espírito Santo, de Norte a Sul. A outra coisa é investir na capacitação de nossos jovens. Quando eu comecei a trabalhar o projeto junto com uma equipe competente, com o apoio da sociedade de Linhares, nós fomos lá e capacitamos nossos jovens. Eu chegava para uma indústria em qualquer ponto do país e falava, eu não tenho muita coisa para dar a vocês, mas atuar na área da qualificação do nosso jovem, nós queremos o carimbo municipal e queremos investir aqui no estado do Espírito Santo muito, muito na qualificação da nossa juventude, fazendo com que o ensino profissionalizante, que o ensino de 2º grau seja um ensino basicamente profissionalizante. Agora, candidato, voltando um pouquinho em saúde, no seu plano de governo, o senhor fala em construir um novo hospital geral de Vila Velha, um novo hospital infantil de Vitória, viabilizar hospitais também regionais no Caparaó. Em 4 anos, vai entregar isso tudo pronto, com profissionais trabalhando? Temos que entregar, temos necessidade de fazer isso. O que nós vimos de novo nesses últimos anos em termos
novas aberturas de leito no Estado do Espírito Santo. Quero entrar um pouquinho aí no que aconteceu na pandemia, e depois eu volto aí para essa pergunta sua. Tá? O que o governo atual fez? Se recusou a receber os recursos do governo federal para colocar os hospitais de campanha no Estado do Espírito Santo. Com isso, nós vimos uma superlotação de todo o nosso sistema. Nós temos cirurgias eletivas aí que estão há 2 anos à espera na fila, os cidadãos e cidadãs capixabas. Nós temos cirurgias ortopédicas que, infelizmente, os pacientes não tiveram condições de esperar e até faleceram, por birra de um governador que não quis aceitar recursos do governo federal. E quem pagou a conta, quem pagou até com a vida, foi a sociedade capixaba. Mas é possível a gente interiorizar, sim, o sistema de saúde hospitalar do nosso estado, não só hospitalar, tá? Mas a saúde também preventiva. Investir nos exames especializados. É um tremendo absurdo ainda o que acontece. Um paciente ficar 7, 8 horas dentro de um ônibus para vir fazer um simples exame complementar aqui na Grande Vitória. Compre esse serviço se o Estado não pode fazer, ou se o município não tem as estruturas para fazer, compra da iniciativa privada, lá onde que o cidadão mora. É o projeto levar a saúde para mais próximo do cidadão. Então, colocar, como você me perguntou sobre a rede hospitalar, não é aceitável você ver um sistema de saúde superlotado, apesar de ser um ótimo sistema de saúde, como tem Cachoeiro, com 4 hospitais lá, hospital infantil, hospital evangélico, Santa Casa, Unimed, e você tem do lado ali, em Alegre, você tem do lado ali em Guaçuí, estruturas hospitalares que poderiam estar melhores equipadas para desafogar Cachoeiro de Itapimirim. E assim precisamos fazer também no norte e noroeste. São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco e Nova Veneza precisa ter as suas estruturas para atender toda aquela região. Candidato, vamos falar de segurança. O senhor defende no seu projeto polícia interativa. Esse é um dos pontos, né, do seu projeto de segurança. O senhor acha que isso é o principal para acabar com a criminalidade? Bom, antes de falar de polícia interativa, quero falar que nós vamos ter uma força de segurança, uma força-tarefa contra o tráfico de drogas e os assédios que acontecem todos os dias, vocês noticiam isso, dentro dos ônibus. Não é aceitável a gente voltar a ter no Espírito Santo as imagens que tivemos há 30 anos atrás. As imagens que são comuns no estado vizinho nosso, Rio de Janeiro. Nós estamos vendo a beira-mar hoje virar uma linha vermelha do Rio de Janeiro. Nós não queremos esse passado retornando aqui para o estado do Espírito Santo. Quando eu falo de polícia interativa, George e Bruna e todos que nos assistem, porque foi um projeto vitorioso lá em Linhares. Quando eu assumi o primeiro mandato, eu chamei a Força de Segurança e falei, vamos criar 7 módulos interativos em pontos estratégicos e coloquem ali os policiais que moram nos bairros, porque eles mantêm um diálogo permanente com a sociedade. E esse projeto da Polícia Interativa deu origem ao ProPaz, que quando você vê um carro da polícia parado em algum ponto estratégico, isso é fruto de um projeto que nós criamos lá em Linhares. Nós temos que aperfeiçoar esse sistema, melhorando a investigação, dando condições aos nossos investigadores de trabalhar. Com isso, a gente soluciona logo o crime e resolve um problema grave hoje que temos na segurança. Valorizar os nossos policiais, não só com salário, mas com apoio, com a estrutura mental que hoje eles, infelizmente, estão aí no limite de suas capacidades mentais. A gente tem que trabalhar salário, mas tem que trabalhar também a cabeça dos nossos profissionais, o cabeça e a alma, não tenha dúvida disso. Então, a polícia interativa, a polícia onde o policial vai se relacionar com a sua comunidade, é um instrumento importante para a gente evitar de ver cenas como a gente está vendo hoje em todos os telejornais aqui da Grande Vitória e do estado do Espírito Santo. Especificamente sobre segurança em transporte público, o que o senhor vai fazer de imediato para aumentar a segurança do trabalhador que vai e vem de ônibus todos os dias? Se for necessário, colocar os investigadores, a polícia, dentro dos ônibus. Mas eu espero que com bom diálogo, a gente oferecendo um transporte mais seguro, diminuindo a quantidade de passageiros hoje que são usuários do transporte, principalmente nos horários de pico, colocando câmaras, assim, você vigiando, você inibe. Tá? E fazendo um amplo papel, um trabalho de divulgação das boas práticas. Eu acredito que através do diálogo, através da educação, trabalhando desde lá da base,
tá? A gente consegue, em um futuro bem próximo, resolver esse problema, melhorar significativamente. Eu vou dar um exemplo lá em Linhares. Nós temos o PRESSE, Programa de Resistência e Cidadania, que a gente trabalha o garoto desde a 5ª série. Com isso, a gente está tendo a certeza de que daqui a alguns anos a gente terá uma sociedade mais justa e menos violenta, e não vamos presenciar essas cenas que acontecem, como eu já disse aqui, dentro dos ônibus hoje. O senhor fala também do ICMS social, né? O senhor propõe que famílias do CadÚnico vão receber de volta impostos referentes à cesta básica. Como é que isso vai ser operacionalizado? Nós precisamos entender que hoje as famílias estão passando dificuldades. Um Estado que fechou o comércio por 2 anos, que não investiu em obras gerando empregos, que não investiu na saúde e na educação, debitando toda a conta na pandemia, diferentemente do que Linhares fez. No momento mais crítico, nós pegamos toda a nossa reserva, 300 milhões de reais, e colocamos na rua gerando 5.000 empregos. Aí nós trabalhamos o social, não deixamos a pobreza e a extrema pobreza aumentar. Diferentemente, o que fez o governo do Estado? Guardou 10 bilhões e não deu oportunidade para que as famílias de baixa renda tivessem acesso aos empregos, que com isso nós estaríamos aí contabilizando o aumento de 8% para 20% da pobreza e da extrema pobreza. Então, a proposta do ICMS, nós vamos devolver aquilo que ela paga de imposto no quesito cesta básica dos alimentos, nós vamos devolver a essa família. Com isso, vamos fazer a roda girar. Ela vai receber, se for 10, 20, 100 reais que ela pagou de impostos, ela vai receber esse dinheiro de volta e vai voltar com ele para o mercado. Aí a gente está fomentando o aumento do setor produtivo da indústria, aumentando o emprego no comércio, mas mais importante do que isso, nós damos condições a ela de melhorar a sua alimentação. Esse é o ICMS social que nós vamos implantar, e eu fui o primeiro a colocar essa proposta. Espero que os outros me sigam, que é uma excelente proposta para a gente ajudar essas famílias hoje, quase 1,1 milhão pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza no Estado do Espírito Santo. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em implantar a educação integral em 100% das escolas estaduais de ensino médio e nos anos finais da educação fundamental. São 120 unidades hoje no Espírito Santo. Como é que o senhor faria para garantir a estrutura física para abrigar esse plano? O senhor fala, inclusive, na construção de 100 unidades. 50 segundos, candidato. Nós vamos construir, tem dinheiro para isso, se o dinheiro for bem usado. Se não comprarem álcool gel com superfaturamento, se não acontecer, aconteceu na Secretaria da Fazenda, eu não tenho dúvida que teremos dinheiro. Pode ter certeza, estamos preparados. Eu já mostrei que sei fazer, 5 vezes prefeito de Linhares. Transformamos uma cidade, uma máquina pública municipal, numa grande cidade do Estado do Espírito Santo. Deixa eu interromper rapidamente, e na Secretaria, a gente compensa o tempo, use esse microfone, por gentileza. Nós vamos com certeza também fazer todos os avanços que foram provocados naquela cidade do interior, nós vamos provocar em todo o Estado do Espírito Santo. Eu peço a vocês, para isso, votem Guerindo 55 e vamos juntos, com certeza, com dias melhores para todos os capixabas. Candidato, agora o senhor vai ter 1 minuto, né, para falar diretamente aos seus eleitores. O tempo na tela, valendo a partir de agora. Eu peço desculpa, eu achei que já estava correndo o meu tempo. Mas assim, olha, estou preparado, animado para a gente. Eu tenho plena convicção que nós podemos muito mais no Estado do Espírito Santo. O que vimos até hoje foi um governo, com todo respeito, inoperante, sem equipe. A gente não pode falar em gestão pública se a gente não tem uma equipe. E nós vamos ter uma equipe competente. Vamos investir em áreas fundamentais para a sociedade capixaba. Eu quero sim ser governador, porque sei, como eu costumo dizer, eu não sou nenhum marciano que chegou aqui à Terra pedindo para ser governador, não. Eu cheguei lá do interior de Linhares, mas com 5 mandatos e fizemos o nosso dever de casa lá. E vamos fazer aqui no Estado do Espírito Santo. Nós vamos melhorar a saúde, a educação, a assistência social. Nós vamos acabar com essa situação vergonhosa com que passa o Estado do Espírito Santo hoje, tendo que contabilizar 1,1 milhão pessoas na pobreza e na extrema pobreza.
Obrigada, candidato, pela participação, pela entrevista. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Gente, imagem impressionante. A ciclista ficou embaixo de um carro. Quem passava do local correu para levantar o veículo. E o TN1 traz novas informações sobre as buscas ao perito desaparecido há um mês. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta agora, 12h17, já com informações sobre as buscas ao perito desaparecido há um mês. Suzy Faria vai falar sobre a apreensão de carros e celular e a prisão também de um policial militar. Suzy já está aqui com a gente. Como é que essas peças se encaixam aí, Suzy, no sumiço do perito? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde, amigos do TN. Esse quebra-cabeça que vai completar um mês no próximo domingo está começando a ter umas peças viradas que se encaixam aí na investigação que está sendo realizada pela DHPP de Vila Velha. Só ontem, durante aquela operação que nós mostramos, além da escavação e busca no terreno do Jockey Clube de Itaparica, também foram apreendidos 8 veículos. E um policial militar de 35 anos também foi detido, já que ele estava com mandado de busca e apreensão para ser cumprido e dentro da casa dele foi encontrada uma arma que não estava regularizada, drogas, dinheiro, enfim. Mas quem conta em detalhes tudo isso para a gente, para nós complementarmos até com outras informações daqui a pouquinho, é a nossa colega Glaciere Carrareto, que junto com o cinegrafista Diego Gama, fizeram, melhor dizendo, com exclusividade essas imagens. Vamos acompanhar. As equipes vasculharam o terreno do Jockey Clube em busca de pistas do paradeiro do perito Celso Marvila, de 64 anos. Ele é presidente do Jockey Clube e está desaparecido há um mês. Além das escavações, a operação da Delegacia de Homicídios de Vila Velha também apreendeu 8 carros. Os veículos foram periciados durante toda a tarde. Entre os carros há uma caminhonete e também um carro de colecionador. Um celular novo foi encontrado embaixo do banco de um dos carros apreendidos. O aparelho passará por uma perícia técnica. Durante a operação, pelo menos 2 pessoas foram detidas e trazidas aqui para a DHPP. Um dos detidos é este policial militar. Ele foi autuado em flagrante, mas a Polícia Civil não informou por qual crime. O militar foi levado para o quartel de Maruípe. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em casas dos bairros Ataíde, Ponta da Fruta e Barra do Jucu. O Jockey Clube foi o último lugar em que o perito Celso Marvila foi visto com vida. O caso passou a ser tratado como homicídio desde quando a caminhonete do perito foi encontrada queimada em uma estrada rural. Pois é, olha só a situação, hein? Foi encontrado um celular dentro desses carros que pertenceriam a todas aquelas pessoas que têm um contato mais direto com o perito Celso Marvila de Lima e que estavam com ele aí poucas horas antes dele ter sumido. Ontem foi trazido para cá também para prestar declaração um ourives, uma pessoa que mexe aí com ouro. Ele foi ouvido e liberado. A gente ainda não sabe por que esse homem esteve aqui prestando declaração na DHPP, mas sabe sim que parece que uma informação extraoficial que a gente está tentando confirmar aqui é que o anel que pertencia a Marvila foi encontrado com uma dessas pessoas detidas. Uma dessas pessoas detidas estava usando o anel que era de Marvila, o que levanta essa possibilidade cada vez maior dele ter sido assassinado. E como a polícia ontem fez várias buscas no Jockey, essa morte teria acontecido dentro daquele clube. Os delegados, investigadores preferem não dar informações para não atrapalhar a investigação. Mas tudo que está acontecendo agora segue para esse campo. Os veículos que a Glá citou aí na matéria dela estão aqui e estão sendo periciados um a um. A arma que foi encontrada na casa do soldado que mora na Barra do Jucu, que até tentou esconder, jogar fora o próprio celular, mas foi recuperado pela polícia, esse carro também está aqui. Aí você pode me perguntar, mas por que eles estão fazendo a vistoria? É porque eles querem saber, a polícia anda atrás de toda a pista, né, de qualquer pista, eles querem saber se porventura um desses carros pode ter transportado o corpo de Marvila.
Então, tudo está sendo levantado, todas as dúvidas que eles têm, eles vão atrás para poder sanar, para ver se encontram o paradeiro do perito. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, né? Já há mais de um mês esse desaparecimento, né? A gente fica aguardando aí a conclusão das investigações, toda a angústia da família também esperando uma resposta. Qualquer novidade, Suzy, você volta a chamar a gente aqui, combinado? Até mais. Valeu, Suzy. Olha agora uma imagem impressionante de um atropelamento que aconteceu em São Roque do Canaã. Olha aí, as imagens de segurança flagraram aí o momento em que a ciclista desvia do carro. Olha o que acontece, gente. O carro estava parado no trânsito, a ciclista vai para o meio da pista e o veículo que estava estacionado estava entrando na pista, acabou atingindo essa mulher em cheio, passou por cima dela. Depois a gente acompanha aí o desespero, o motorista sai do carro, as pessoas se aproximam. Olha lá, já imediatamente todo mundo faz esse movimento de levantar esse veículo para tentar tirar essa mulher que acabou ficando ali debaixo do pneu do carro, né, gente? Essa mulher foi socorrida pelo SAMU, ela segue internada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, e está sentindo dores no quadril. Agora, diante da imagem que a gente vê impressionante, é um milagre essa mulher não ter tido nada mais grave. A gente vai acompanhar novamente esse momento. O carro ia fazer uma conversão, atingiu ela em cheio e acabou passando por cima dela. O motorista, gente, que estava dirigindo esse veículo, o carro é de uma empresa de operação de internet, ele fez o teste do bafômetro que deu negativo e prestou socorro aí a essa ciclista. Realmente é um acidente impressionante, mas ela está viva, graças a Deus. Graças a Deus, momentos de desespero, né? Isso aí. Agora, gente, roda só essa imagem, vamos ouvir o que essa jovem está cantando. Solta aí, por favor. Essa jovem que você vê tinha 22 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa. A família acredita que a Isabela Ziotto tenha sofrido um infarto. Muito jovem, né? Vanessa Calmon vai trazer pra gente mais informações ao vivo sobre esse assunto. Boa tarde, Vanessa. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, Jorge, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente acabou de conversar, inclusive, com um familiar de Isabela, saiu o laudo e, de fato, ficou comprovado que Isabela teve um infarto fulminante. Isabela tinha 22 anos, ela foi encontrada sem vida ontem dentro de casa, da casa onde ela morava com o marido, no bairro São Pedro, em Vitória. Ele chegou em casa, já encontrou Isabela desacordada, se desesperou, chamou por parentes familiares que moram ali próximo, chegaram a tentar reanimá-la, né? Eles fizeram algumas manobras de reanimação sem sucesso, eles acionaram então o SAMU através do 192, o SAMU esteve também, a ambulância do SAMU esteve na casa de Isabela, também tentou fazer algumas manobras de reanimação, mas infelizmente o óbito foi constatado ainda dentro de casa. E aí então, né, o corpo de Isabela foi levado para que fosse feita uma perícia para saber de fato qual teria sido a causa da morte, e agora então chegou o laudo, né, saiu e, de fato, Isabela, infelizmente, teve um infarto fulminante. Isabela, ela era pedagoga, também tinha um salão, era designer de unhas, era muito conhecida, muito querida na região onde morava, é filha de um pastor. A gente já viu aí, né, esses vídeos em que ela aparece cantando, ela postava bastante nas redes sociais, ela gostava muito de cantar, né, além de fazer designer de unhas também, era muito conhecida, era muito querida, tinha muitos amigos. Ela estava casada há quase 4 anos com o marido dela, eles completariam 4 anos de casada agora em novembro, e recentemente, inclusive, ela tinha parado de tomar anticoncepcional porque ela queria realizar um sonho de ser mãe. Então, de fato, uma morte muito precoce, né? Os familiares falaram da tristeza, estão estarrecidos com o que aconteceu. O marido, inclusive, né, muito desesperado, não só por ter encontrado Isabela, né, daquela forma dentro de casa, mas agora, né, por toda a situação. Os familiares disseram que o velório de Isabela vai acontecer durante a tarde em uma igreja Assembleia de Deus no bairro da Penha, e o sepultamento vai acontecer também à tarde no cemitério de Maruípe. Bom, são essas as informações. A gente deseja também, né, os nossos sentimentos a todos os familiares da Isabela, ao marido, aos pais, a todos os familiares. É um momento muito difícil para a família, né, George, Bruna? Muito precoce. Nosso abraço carinhoso aí para essa família, viu? Uma jovem linda. Realmente, a gente fica muito triste de dar esse tipo de notícia, né? Vanessa, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Até mais.
Olha, um ataque em uma casa no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, deixou 2 jovens mortos. Vamos acompanhar na reportagem. O assassinato aconteceu dentro desta casa que fica em Morada da Barra, Vila Velha. Passava um pouco das 9 horas da noite quando 2 homens armados chegaram atirando. Tiros que acertaram parede e vidro da janela e atingiram também 2 das 4 pessoas que estavam na casa. Paulo Henrique Martins dos Santos, de 16 anos, e Gabriel da Silva Aragão, de 23. Quem estava aqui dentro da casa correu como pôde para se safar dos tiros. Paulo Henrique entrou nesse quarto aqui, porque era o caminho para ele ter acesso, olha, a esse muro e tentar fugir. Esta janela estava fechada, mas não foi empecilho para ele não, viu? Quebrou o vidro e tentou acessar o muro, mas já ferido com muitos tiros, não resistiu. Caiu aqui, ó, neste corredor. Foi socorrido, mas quando estava sendo transferido aqui da UPA de Riviera para o hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os amigos estão consternados com a morte dos 2. O crime aconteceu dentro da casa desse salgadeiro, um local de encontro dos jovens que moram nas proximidades. Emocionado, ele comenta quem eram as vítimas. Ele foi criado com nós aqui desde pequeno da comunidade. Menino cheio de futuro, sempre trabalhava para ter as coisinhas dele. Gabriel trabalhava à noite como motoboy e também como DJ e deixa 3 filhos. Paulo Henrique ajudava na fabricação de salgados. Os autores do crime já foram identificados pela polícia. A informação é que eles estavam presos e ganharam a liberdade durante o indulto do Dia dos Pais e não retornaram aos presídios. O motivo é que eles estariam voltando para a Morada da Barra para retomar territórios da venda das drogas. Para chegar até aqui, sem serem percebidos, usaram um veículo que roubaram de um motorista de aplicativo. O carro usado pelos bandidos foi de um motorista de aplicativo. Ele teria pego uma viagem de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, até Ulisses Guimarães, aqui em Vila Velha. E quando ele chegou no destino, acabou sendo rendido por mais bandidos. Ele foi retirado do carro, ficou com uma parte do grupo, enquanto outra, usando o carro dele, veio até Morada da Barra para cometer o assassinato. O motorista irá depor na DHPP para explicar como foi rendido e como conseguiu fugir da vigilância dos bandidos e recuperar o carro. Do Complexo da Penha, em Vitória, um suspeito de fornecer armas para os traficantes na região foi preso pela Polícia Federal. Suzy Faria traz outras informações para a gente sobre essa prisão. Suzy, é com você novamente. Pois é, esse homem foi preso em Rio Novo do Sul, numa operação que contou com agentes da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal. Tentou fugir, mas não teve jeito. Fabiano Amaral dos Anjos, ele estava no Rio de Janeiro, voltava aqui para o estado e, de acordo com informações que nós temos aí dos responsáveis pela Operação Sicário, aqui da Polícia Civil, ele não seria o fornecedor de armas do bairro da Penha. Na verdade, ele é o gerente do Morro do Macaco, que teve esse cargo depois que algumas pessoas que estavam ali nesse alto escalão foram mortas ou presas. Então ele ascendeu aí no tráfico e esse Fabiano, chamado de FB Anastácio, seria então nada mais, nada menos que o gerente do tráfico de drogas no Morro do Macaco. A prisão dele é importante, sem dúvida. Este homem era o alvo da segunda Operação Sicário, mas não conseguiu ser preso. E de acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, que é mestre nessa situação e que sabe tudo sobre a Operação Sicário, ele estaria lá no Rio de Janeiro junto com Luan Veras, um dos irmãos Veras que dominam o tráfico em Itararé, também ali em Jesus de Nazaré. Então, este homem nada mais não seria um traficante de armas, mas sim o gerente do Morro do Macaco. Agora, Bruna, você falou que se tivesse alguma novidade com relação ao caso do perito. Pois bem, esse soldado, vou trazer para você que este soldado que foi preso ontem aqui com armas e drogas dentro da casa dele e que é suspeita da participação do desaparecimento ou homicídio do perito Celso Marvila, ele vai ser ouvido hoje numa audiência de custódia, de acordo com o que demandou aí o advogado dele. Então ele passa hoje pela audiência de custódia para saber se vai ser liberado ou se fica na cadeia. É com vocês aí no estúdio, George, Bruna. Muito obrigado, Suzy, pelas suas informações.
Olha, foi solto um motorista que atropelou e matou 2 mulheres no interior de São Mateus. Ele tinha sido preso no início do mês passado. Darkson Teixeira Gomes foi detido no dia 3 de agosto e no dia 15 foi liberado pela Justiça. Ele é responsável pelo atropelamento que chama atenção pela gravidade, tá aí as imagens, a gente acompanhou esse caso. Foi no dia 12 de fevereiro, a Tatiana Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28, foram atingidas por um carro às margens da BR-381. Elas estavam voltando do trabalho e morreram na hora. O motorista, que estava em alta velocidade, fugiu sem prestar socorro. Pois é, né, gente? Ele foi preso 6 meses depois do fato e já está solto. O processo judicial corre em segredo. A defesa das famílias das vítimas tenta reverter a soltura. Na Praia da Costa, em Vila Velha, uma mulher foi empurrada pelo bandido na hora do assalto. Mas o criminoso acabou se dando mal, né, esse criminoso? Os moradores que viram a cena partiram para cima do assaltante, que apanhou e foi preso, viu? Anderson Lucas da Silva, de 39 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, depois de tentar furtar uma bicicleta que estava estacionada na rua. Para conseguir levar o veículo, ele chegou a agredir a dona da bike, uma atendente. Toda essa confusão aconteceu aqui na rua Inácio Gino, na Praia da Costa. Foi no final da tarde dessa quinta-feira. A bike estava estacionada justamente aqui, ó, nesse poste. Foi no momento que ele começou a tentar retirá-la do cadeado que a dona da bicicleta se aproximou e tentou intervir. Foi nesse momento que ele acabou empurrando a mulher. Pessoas que passavam aqui pela rua viram a ação do criminoso e partiram para cima dele. Eu vi a moça gritando, socorro, pega ele. E a partir daí, quando eu saí para fora na porta da loja, eu já vi as pessoas em volta do rapaz que tentou fazer o furto. Estava tentando roubar uma bicicleta. O criminoso tentou fugir, mas foi alcançado e agredido por cerca de 20 pessoas. Foram próprios moradores que ajudaram a moça no momento. Ela ficou um pouco desesperada, mas graças a Deus as pessoas conseguiram alcançar o rapaz. Bastante gente. No momento conseguiu juntar um número excelente gente para poder pegar o rapaz. Confesso que eu fiquei um pouco assustado, que eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, mas minha primeira ação foi vir ver o que estava acontecendo, caso eu pudesse ajudar. O suspeito confessou o crime, mas negou que tenha agredido a vítima. Mas quem bateu nela? É só a senhora olhar a câmera lá, senhora. Pede para olhar, tem câmera de todo lugar lá, senhora. É trocar em droga. Você é usuário há muito tempo? Sou usuário. Eu cortei a bicicleta e eles me pegaram, simplesmente. Mas aí ela chegou na hora? Não, o pessoal chegou e me pegou. Simples, tem câmera lá, só pedir para olhar lá. O suspeito foi autuado por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. E agora a Manuela Machado tem um recado pra gente. Olá, pessoal. E o recado é o seguinte: Máximo Rebox. Tudo para o seu reboque você encontra aqui. Fabricação, reforma e tudo para o seu reboque é com a Máximo Rebox. Reboques novos a partir de R$ 4.999. Engates a partir de R$ 599,99. Instalado no seu veículo e com a facilidade de pagamento em até 18 vezes nos cartões. Aceitamos o seu reboque usado na compra de um novo. Aproveite também nossa super promoção de pneus. Pneu Aro 14 novo a partir de R$ 369. Pneu Remold de qualidade com garantia Aro 14 por apenas R$ 259. A Máximo Reboques fica localizada na Carlos Lindenberg, próximo ao viaduto. Entre em contato por este QR Code ou ligue através do WhatsApp 27 996 37 4009. Acesse o site comercialmaximo.com ou procure no Google Máximo Rebox. E tudo para o seu reboque é com a Máximo Rebox. Valeu, Manu. Olha, eles estão no auge da maturidade, já estão na casa dos 50 anos e têm muita força de vontade para trabalhar. Pois é, apesar desse grupo ainda encontrar dificuldades, para voltar ao mercado de trabalho, é essa faixa etária a que mais cresce no país. O serviço no caixa é correria pura, mas é uma baita oportunidade também para fazer amizades. A gente pede fidelidade, então tem muitos que não sabem o CPF, a gente já sabe o nome deles, a gente já joga o nome no sistema. Jocélia tem 55 anos de idade, faz 5 anos que trabalha no caixa deste supermercado em Cariacica e ela leva o trabalho super a sério. Eu sempre fiquei muito tempo nos meus serviços.
Todo serviço que eu fico, sempre eu fiquei 10 anos, 5 anos, eu nunca fui ficar pulando de serviço. Aqui no supermercado é a primeira vez que eu estou aqui no mercado. Aí, graças a Deus, até hoje está muito bom. Na mesma empresa trabalha a Daura. O serviço dela é puxado também, tá bom? Mas ao invés de lidar com pessoas, o que ela tem na frente dela é computador, papéis e calculadora. Setor financeiro não é mole, não. Aqui no escritório eu faço os fechamentos de caixa, auxilio, a Sirlene no contas a receber e a Giovana no contas a pagar. Ela tem 52 anos e hoje, exatamente hoje mesmo, completa 3 meses de trabalho aqui na empresa. Chance que ela está agarrando, claro, com unhas e dentes. É um novo desafio e que eu estou agarrando assim com muita força, porque... como diz, eu tenho hoje 52 anos. Quando eu saí de uma empresa, eu já tinha uma experiência de muitos anos e eu achava que quando eu saísse de lá eu não teria outra oportunidade. São ao todo 250 funcionários na rede. Cerca de 10% do quadro é formado por pessoas de 50 anos para cima. E são pessoas realmente que merecem, que realmente se dedicam, se desenvolvem dentro da empresa e que fazem um bom trabalho. Mas nesse mercado de trabalho nem tudo são flores, viu? Existem dificuldades grandes que essas pessoas com mais experiência acabam enfrentando. De acordo com o relatório do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aqui no Brasil, durante a pandemia, mais de 700 mil pessoas acima dos 50 anos perderam o emprego. E um outro dado curioso dessa mesma pesquisa é que existe muito preconceito na hora de contratar alguém de 50 anos ou mais. E muitas vezes, a pessoa que pratica o preconceito, o empregador, está na mesma faixa etária. Isso muito fruto das crenças que algumas organizações trazem, assim como alguns profissionais, de que com a idade o profissional ele vai perdendo algumas habilidades ou vai deixando de evoluir como profissional em relação aos conhecimentos, às suas habilidades, às suas atitudes, quando na verdade é exatamente o contrário. O mercado, nesse momento, ele precisa de profissionais que consigam ter um nível de discernimento, de perspicácia, que é muito importante para a continuidade das organizações. O RH do supermercado recebe cerca de 40 a 50 currículos por semana de pessoas acima dos 50 anos. Tem muita gente interessada, viu? E geralmente são pessoas que se tornam funcionários diferenciados. Nós temos o trabalho do WhatsApp que a gente recebe na porta da loja, recebe por e-mail também, e a gente procura dar uma atenção a todos eles. Estar acima dos 50 anos não quer dizer que o gás acabou, é ou não é? Cheio de gás para trabalhar. Essa é a chamada economia prateada, que ainda representa, boa parte dos desempregados no Brasil, mas a gente viu aí que tem muita gente boa querendo trabalhar, cheia de gás, igual a nossa amiga. Cerca de 24% tem idades aí entre 40 e 59 anos. Então, assim, as empresas precisam rever, os conceitos de contratação, porque nessa faixa etária tem muito profissional qualificado em busca de oportunidade no mercado de trabalho. Isso aí, que só quer trabalhar, né? É isso aí. Olha, um rápido intervalo e na volta, o cochilo do crime. O suspeito de furtar fralda dormiu na viatura. Fique com a gente. Estamos de volta, daqui a pouquinho a gente fala de gols. Agora, 12h42, porque vamos falar agora do suspeito que foi detido após furtar um pacote de fraldas em uma farmácia. Ele chegou a ameaçar o gerente do local com um canivete. Após a prisão, o jovem, dormiu, olha aí, dentro da viatura, tirando uma sonequinha, falar até baixo para não acordar ele, Confira aí na reportagem de Vanúzia Santana. O homem que dorme tranquilamente na viatura é Gabriel Gomes, de 23 anos. Preso pela Polícia Militar na manhã de hoje, na Praia do Canto, depois de furtar um pacote de fraldas para bebê e um frasco de sabonete líquido. Seria um caso de furto simples, se Gabriel não usasse um alicate para ameaçar o gerente da farmácia. A farmácia assaltada fica na Praia do Canto, em Vitória. Gabriel entrou no local fingindo ser cliente, foi até as prateleiras, rodou um pouco, acabou pegando um pacote de fraldas e também um frasco de sabonete líquido. Ao invés dele seguir para o caixa para poder pagar o que havia pego,
Não, ele colocou tudo embaixo do braço e já ia aí tentando sair do local. Foi nesse momento que o gerente do estabelecimento tentou abordá-lo. Aí o Gabriel foi embaixo das roupas, retirou um alicate grande e partiu para cima do gerente, na tentativa de atingi-lo. Após a tentativa de agressão, Gabriel deixou a farmácia com o que havia sido levado. Mas a polícia foi avisada. Ele acabou detido. Estava a poucos metros da farmácia. Já no cofre da viatura, o criminoso não pareceu estar preocupado com a prisão. Tirou aquele cochilo, com tempo até para sonhar. Ou quem sabe para ter pesadelos sobre a vida que vai ter que enfrentar após a sua prisão. Tá mais para pesadelo, né? Criminosos invadiram um posto em São Mateus, queimaram arquivos e deixaram bilhetes ameaçadores. A unidade de saúde fica na localidade de Nova Aimorés. Criminosos colocaram fogo em vários prontuários dos pacientes. As chamas atingiram o teto de uma sala. Além disso, os suspeitos deixaram bilhetes ameaçadores. Um deles dizia: "Nós, pobres, estamos sofrendo. Vamos explodir tudo. A bomba está pronta." Os recados também citam o nome do prefeito da cidade, Daniel Santana. Segundo a PM, o vigia estava nos fundos de uma sala quando ouviu um barulho e não viu os suspeitos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o atendimento vai ser interrompido por alguns dias. Eleições 2022, o primeiro turno será no dia 2 de outubro. Esse ano o eleitor tem que ter muita atenção, vai ter que apertar aí o confirma 5 vezes para escolher candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente também. É preciso ficar atento às regras. Uma delas é que o eleitor não pode entrar na cabine de votação com um celular. A Vanessa Calmon preparou uma reportagem especial que responde a várias dúvidas. Vamos ver. No Espírito Santo, quase 3 milhões de eleitores estão aptos a votar, exercendo um papel que é fundamental na democracia. Esse ano, o eleitor escolhe, respectivamente, os seus representantes para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Primeiro, ele começa a votar no deputado federal, 4 números. 4 dígitos. Deputado estadual, 5 dígitos. Senador, governador e presidente. Lembrando que as pessoas têm a dúvida, se eu, por exemplo, não conseguir votar para deputado federal, anula meus votos subsequentes? Não anula. Cada votação é independente. Então, eventualmente, eu não oriento, mas eventualmente, se eu votar em branco ou nulo em um candidato, não anula ou não inviabiliza os outros votos subsequentes. Então, ele vai poder votar em todos. Faltando exatamente um mês para as eleições, fomos às ruas saber dos eleitores se já conferiram o título de eleitor e estão ligados no dia 2 de outubro. Tá tudo certinho com o seu título de eleitor? Sim, tá tudo certinho. Inclusive, eu vou trabalhar na sessão onde eu voto. Então, tá tudo certinho, tudo direitinho. Seu título de eleitor tá em dia? Tá. Obrigada. Você já baixou no celular? Como é que é? Tudo certinho. Não baixei nada não, porque o meu já é certo, eu já sei o lugar de votar e tá tudo bem. Na hora da votação, o que vai precisar levar? Você pode levar, o TSE disponibilizou o e-título, então o e-título para quem que já tenha feito a biometria e esteja com foto no e-título, somente o e-título do celular já é o suficiente. Se a pessoa não fez a biometria, não coletou a fotografia, ela tem que levar o e-título no celular e algum documento de identidade com foto oficial. Uma carteira de identidade, carteira de motorista, uma carteira de inscrição em órgão de classe, carteira de trabalho. Então, qualquer documento desse oficial ele pode levar para comprovar junto com o título, sua identidade. E se o eleitor não estiver no município em que vota no dia das eleições e não requerer o voto em trânsito até o prazo estipulado, precisa lembrar de justificar. Ele vai ter que fazer uma justificativa, inclusive o próprio app
título do TSE permite que essa justificativa seja feita no próprio app, sem a pessoa ir no cartório eleitoral. Então, inclusive, pagamento de multas, eventualmente, justificativas, tudo pode ser feito pelo app. Além das regras básicas para a votação, esse ano algumas determinações geraram discussão nas ruas, como, por exemplo, o uso do celular. O eleitor não pode entrar na cabine de votação com o aparelho telefônico. Ele deve deixar com um mesário, por exemplo. Outra regra é em relação ao porte de armas. Mesmo quem tem autorização para andar armado não pode entrar no colégio eleitoral com arma. Aquelas pessoas que têm porte, as pessoas que eventualmente são policiais, mesmo sendo policiais, que não estiverem em serviço, não vão poder entrar armado no local de votação. Sobre as manifestações partidárias, elas são permitidas no domingo de forma individual e silenciosa. Ou seja, você pode votar usando camisa e adesivo do seu candidato, mas é proibido formar grupos de apoiadores e pedir votos a eleitores, praticando a chamada boca de urna. O crime tem pena de reclusão de 6 meses a 1 ano ou multa. Respeitando as regras e a legislação eleitoral, é hora de ter responsabilidade para escolher o seu candidato. Propostas, caminhada política, informações partidárias, ideologias, tudo deve ser levado em conta. É importante pesquisar e votar consciente. Olha, para baixar o e-título, acesse www.tse.jus.br ou vai direto no Google Play ou App Store. Olha, setembro está começando e você pode ganhar muito dinheiro no Capixaba Cap. No próximo domingo tem R$250 mil no quarto prêmio e ainda tem R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio e mais 15 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Muito bom, hein? Todos esses prêmios com dupla chance de ganhar. Não dê bobeira, compre vários Capixaba Cap e concorra a R$310 mil em premiações. Aponte o seu celular para esse QR Code e compre agora mesmo. E você também pode pagar seus títulos no app e site com Pix e cartão de crédito. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título, tá? É uma forma de o Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então, não perde tempo não. No próximo domingo, o Capixaba Cap pode mudar a sua vida. Garanta já o seu. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Polícia descobre cassino clandestino na Praia da Costa, em Vila Velha. Uma pessoa foi presa. O mesmo imóvel já tinha sido alvo de uma operação feita há cerca de 1 ano, quando outro cassino foi desativado no local. A investigação da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões começou há 15 dias. O imóvel não levantava suspeitas e parecia desocupado. A entrada é realizada pelos fundos do imóvel e depois de um corredor havia toda aí a montagem para exploração dos jogos de azar. 16 máquinas caça-níqueis, 16 CPUs, monitores, teclados, máquina de cartão e R$440 foram apreendidos. Uma funcionária foi conduzida à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado pelo crime de exploração de jogos de azar, assumindo o compromisso de se apresentar em juízo e foi liberada. A investigação segue em andamento para identificar os proprietários do cassino. Olha, o recado agora é para quem está entrando ou já entrou na menopausa e já está aí em casa sofrendo com sintomas como calores, insônia, as terríveis crises de humor. A perda de hormônios importantes causa muita mudança aí na vida das mulheres, mas dá para amenizar os efeitos, tá? Alimentação mais equilibrada e, claro, atividade física. A Marlene tem 52 anos. A menopausa para ela chegou de surpresa. No caso dela, ela quase não teve sintoma, a não ser pela insônia. Como eu sempre dormi muito bem, né, sempre tive um sono bom, e quando eu comecei a não dormir mais, e aí foram dias e mais dias e meses, e aí eu me despertou, falei, o que está acontecendo? Tem um negócio errado aqui, né? E aí foi quando eu procurei a minha ginecologista e ela falou para mim que eu tinha entrado na menopausa sem perceber. Marlene sempre praticou exercícios físicos e seguiu uma alimentação saudável. Ela acredita que a rotina de bem-estar ajudou muito nesse processo. Com certeza, eu não tenho dúvidas que isso me ajudou bastante. Sempre me alimentei bem, sempre fiz exercícios físicos, eu
eu gosto de pedalar, eu gosto de caminhar e então eu acredito que isso aí me ajudou bastante. A gente tem uma baixa de alguns hormônios, progesterona, testosterona, o estradiol. Então a parte alimentar vai influenciar diretamente nessa questão hormonal. Então eu vou tratar com alguns alimentos, né, como inhame, como banana, abacate, a parte do ômega 3, né, com os peixes, os farelos de aveia e de linhaça, né, são os focos aí alimentares que eu trato essas pacientes na menopausa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o ano que vem, pelo menos 1 bilhão de mulheres estarão passando pela tão temida menopausa. São mudanças que podem mexer muito com a vida da mulher, seja no trabalho, em relação à produtividade, por exemplo, ou até mesmo em casa, com as constantes alterações de humor. Os sintomas climatéricos são bem heterogêneos, mas os mais comuns são o fogacho, que são os calorões, as ondas de calor, ganho de peso, perda de libido, ressecamento vaginal, de pele e de todas as mucosas, alteração de humor, insônia. Os sintomas da menopausa podem aparecer até 10 anos antes da última menstruação. Por isso, a médica orienta sobre o tratamento precoce, que pode diminuir esses efeitos. A mulher precisa entender a importância dos exercícios físicos e de uma alimentação balanceada. E daí sim, a avaliação de uma terapia hormonal. A gente sabe os efeitos benéficos da terapia hormonal para a mulher, como a prevenção da osteoporose e a proteção cardiovascular. Infelizmente, nem todas as mulheres são elegíveis a esse tratamento. Porém, a gente tem muitas opções que podem ser utilizadas até mesmo para as mulheres que já tiveram algum tipo de câncer. Mas é claro que cada caso vai ser individualizado. A Marlene dá um conselho para outras mulheres. Quem não faz exercício, que procure o mais rápido possível. E quem faz, que continue, porque com certeza isso me ajudou muito. Isso aí, tem que cuidar da saúde, né? Agora é hora dos gols da rodada chegando na área. Hoje tem Atlético Paranaense e Palmeiras Sub-20. Roda aí. Hendrick abriu o placar para o time visitante em Curitiba aos 32 minutos do primeiro tempo. Aproveitou uma sobra e encobriu o goleiro do Furacão. No segundo tempo, golaço de Charles para deixar tudo igual. E ficou assim, Atlético Paranaense 1, Palmeiras também 1. E agora a Manuela Machado tem mais um recado pra gente. Olá, Casa do Serralheiro esmaga preços. Confere aqui na tela comigo. Coluna pronta, R$ 69,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos. Só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado e atendimento VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Pode ligar, queremos atender você. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Manu. Olha, depois do último fim de semana, né, de tempo aí fechado, como é que vão ficar os dias de folga? A gente te fala agora. A sexta-feira segue com tendência de tempo aberto e poucas nuvens no Espírito Santo. Amanhã pode ter chuva rápida aí no começo do dia, no litoral da região Nordeste e abertura de nuvens nas demais áreas do estado. Ou seja, aquela praia, acho que vai ter que ficar para depois. Tudo no fim de semana, né? Sempre no fim de semana. As temperaturas vão seguir aí em elevação. Em Vitória, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Pelo menos aí a mínima já está aumentando um pouco, né? Estava em 14 ontem, amanhã está aí a média de 18. Mas não dá aquela praia quentinha, né? Não vai dar, não vai rolar. Vamos ficar aquecidos nas cobertas. Meio-dia, 57 minutos, bora encerrar? Bora! Beijo enorme para vocês, bom fim de semana! Valeu, gente, ótimo fim de semana, até segunda!